Fala galera, meu nome é Alexandre, eu sou estudante de medicina e hoje eu vou trazer um vídeo para responder algumas perguntas que trazem para mim, porque tem muita gente que presta ProUni ou FIES também e tem dúvida quais são as vantagens, né, de fazer medicina na Unicid, que foi a universidade que eu passei com bolsa de 100% e para o curso de medicina, né? Então assim, eu vou comentar para vocês no vídeo, trazer o meu ponto de vista como aluno e trazer as coisas que eu sei que a faculdade tem que são muito boas e também dar um contraponto, né, de algumas coisas que são ruins. Então depois do vídeo a gente conversa. Peço que vocês se inscrevam no canal e ativem o sino de notificações e vocês me sigam lá no Instagram, tá, gente? Posto muita coisa da faculdade lá, posto a minha rotina, tô indo pro 7º semestre agora e logo logo tô indo pro internato também. Então é isso, me acompanha lá que tem bastante coisa, muita curiosidade lá para vocês. É nóis, daqui a pouco a gente conversa, roda a vinheta. Bom, então o primeiro ponto, gente, é desmistificando algumas coisas, né? Na minha faculdade, a metodologia de ensino é PBL. E isso assusta muita gente, porque você olha, tipo, eu, por exemplo, quase não coloquei na minha faculdade pela metodologia, mas eu não me arrependo, tipo, ainda bem que eu coloquei. E, assim, eu achava que era a distância, etc. Não tem nada a ver isso daí do PBL. O PBL é uma metodologia ativa, tá, gente? Não é, assim, vocês não vão ter aulas. Algumas aulas na minha faculdade, elas têm ainda aquele modelo tradicional do professor lá na frente, explicando, etc. Algumas. Mas na maioria massiva da minha faculdade, a gente tem metodologia ativa PBL. E o que que é? É um estudo que é direcionado pro aluno, né? Então, assim, a gente tem roteiros, então a gente faz um estudo prévio, a gente traz o que a gente estudou para discutir, dependendo da disciplina, etc. E a gente tem sempre um professor ali que vai meio que moderando isso daí tudo e assim, você aprende bastante, gente. Eu posso dizer isso por experiência própria, que tanto eu aprendo, como também eu tenho propriedade para fazer alguma coisa, se eu tiver que explicar alguma coisa, se eu tiver que fazer alguma apresentação. Então eu não tenho, assim, eu sou bem desinibido por conta do PBL. Eu já era um pouquinho, tá, gente? Mas o PBL acabou potencializando mais essa característica. Dá para vocês aí aprender bastante coisa no PBL, não é o bicho de 7 cabeças. O percentual de desistência é muito baixo, por esse motivo é muito, assim, eu pelo menos não conheço. É claro que tem um ou outro que acaba não se adaptando, etc., mas geralmente são por outros motivos. A pessoa às vezes mora longe, tá com uma questão financeira, então vai lá e transfere para outro estado, mas ainda assim o percentual de desistência da faculdade acaba sendo baixo. Primeiro ponto. A gente tem 2 campos de medicina. Eu vou explicar essa parte para vocês. A gente tem o campus que agora, né? Antes, quando eu entrei, isso daí tudo era uma novidade, tá, gente? Mas agora é assim de fato que acontece. O ciclo básico, ele acontece em Imperatriz Leopoldina, tem um campus lá. Algumas coisinhas ou outra, mesmo no ciclo básico, vocês podem ir para o campus de Pinheiros, que é o campo principal de medicina. Mas vocês têm ali, geralmente, a maioria das aulas do ciclo básico, elas se concentram em Imperatriz Leopoldina, que é um campus muito bom também, tá, gente? E o campus específico de medicina, ele se localiza em Pinheiros. E ele é totalmente adaptado só para o curso de medicina, então não tem outros cursos ali, é só medicina. Imperatriz Leopoldina, vamos falar primeiro dos laboratórios de anatomia. Imperatriz Leopoldina tem bastante coisa ali para você estudar no laboratório de anatomia, é bem legal, porém lá, não, pelo menos na época que eu tava lá, né, que eu fiz o meu ciclo básico lá, não tinha peças cadavéricas. Em Pinheiros, que é o campus específico de medicina, lá tem sim. Lá tem as peças cadavéricas, tudo pra gente estudar, pra gente se aprofundar bastante. Então, o laboratório de anatomia em Pinheiros tem. Laboratório de morfofuncional. No laboratório de morfofuncional, pensando na questão de práticas clínicas, que é uma disciplina que a gente tem dentro de morfo, a gente tem, que é laboratório, então você tem a parte de microscopia, você tem a parte de histologia no ciclo básico, depois você tem a parte de patologia, etc. Então, assim, tem ainda algumas coisas ali que a gente pode fazer, por exemplo, a gente pode ver lâmina no microscópio, a gente pode também fazer algum experimento ali, sei lá, fazer tempo de sangramento, então a gente vai lá e faz o teste, algum teste de hepatite que a gente pode fazer ali também. Então, assim,
ambos os laboratórios têm tudo. Então, tanto em Imperatriz como em Pinheiros, você tem tudo nessa parte. Tem os equipamentos são muito bons também. Então a gente aprende muita coisa, a gente tem pessoal das análises clínicas que fica ali também dando suporte para o professor. Falar um pouquinho de uma disciplina que eu gostei muito, que é do ciclo básico também, né? Que a gente tinha habilidade de comunicação. Então a gente trabalhou, acho que foram 2 semestres que a gente trabalhou a parte de comunicação. E o que a gente fazia? A gente tinha alguns atendimentos simulados, e é uma coisa que eu gosto muito na faculdade, que é simulação de atendimento. Então a faculdade ela tem atores de fato, profissionais que se passam por pacientes em determinada disciplina. Nessa, por exemplo, a dinâmica acaba sendo um pouco diferente, e a gente era de fato fazer o atendimento para esse paciente com uma conduta muito mais direcionada para a parte de um atendimento humanizado. Então não é a questão de você ter o conhecimento técnico, porque até porque no ciclo básico está todo mundo muito cru de conhecimento, mas você tem que treinar a parte de comunicação, então esse contato com o paciente, e é uma coisa que eu acho muito legal mesmo. Então é um ponto muito forte assim da faculdade, que acaba ajudando a gente ir lá para frente, né? Que, por exemplo, agora eu faço atendimento ambulatorial, e eu vejo que isso me ajuda muito na comunicação que eu tenho de fato com o paciente, porque assim, você tem lá o roteiro do que você tem que fazer, que é a parte técnica, mas você também tem que lembrar que você está fazendo atendimento com um ser humano, e você tem que olhar nos olhos dele, você tem que conversar com esse paciente. Você tem, assim, eu acho muito legal essa parte de comunicação. Você tem que se comunicar com o paciente, né? E para que você consiga captar esse paciente já no primeiro atendimento. A parte de semiologia também tem, por exemplo, a questão de alguns atendimentos que a gente faz simulado, mas aí já pega um pouquinho da parte técnica, né? A gente tem muita coisa, a gente tem uns bonecos que são muito específicos ali. Por exemplo, você vai treinar uma ausculta. Quando você está iniciando, você tem que lembrar de alguns sons, por exemplo, prolapso de mitral, estenose aórtica, que são coisas específicas, e você tem que ter o sonzinho ali para você conseguir memorizar. Aí no boneco você tem. O boneco tem lá os focos, etc. Dependendo do boneco que você tá, ele até vibra, por exemplo. Então tem muita coisa que eu acho bem legal, assim, e que são bonecos caros, que eu já fiquei sabendo que são bonecos que chegaram a custar 1 milhão. Então, assim, é uma faculdade que te dá muita coisa. E tanto para ausculta quanto para fazer alguma manobra também, para você fazer, por exemplo, palpação abdominal. Então tem boneco que tem ali as vísceras simuladas ali dentro, né, com um formato para você palpar. Aí nesses bonecos tem, por exemplo, sei lá, você tá tentando sentir um nódo, então ali tem alguma coisa que vai simular isso daí. Por exemplo, pegar um boneco de exame de próstata, então você tem ali a próstata com uma característica específica para um paciente que tenha, por exemplo, ou hiperplasia prostática, ou que ele tenha de fato um câncer ali de próstata, que inclusive a superfície está meio pétrea assim quando a gente palpa. E eu acho bem legal, porque tem tudo, assim, tem boneco para tudo na faculdade. Bom, pensando também na parte, como eu estou no clínico, né, eu tive isso daí semestre passado, a parte de procedimentos médicos. Então, sei lá, a gente testou a parte de sonda, a gente testou também a parte de punção venosa, punção arterial, e tem muitas coisas, assim, tem alguns equipamentos, tem fio guia, etc, um monte de coisa lá. Às vezes você tem que fazer a punção lombar, então tem um boneco que é específico, que ele tem ali, ele tem a estrutura ali da coluna, e tem a região que você vai fazer a punção para fazer a coleta do líquor, e você tem que ter o equipamento para coleta de líquor. Então tem tudo, tem absolutamente tudo, assim, de equipamentos para você treinar. Como eu vou começar agora o cirúrgico, né? Mas eu já fui inclusive no andar de cirúrgico, que tem lá para você simular, que tem um monte de coisa, gente, um monte de coisa. E eu acho muito legal. A gente tem até materiais biológicos para a gente manipular de fato, para a gente fazer, testar, treinar sutura, treinar o corte, etc. Então tem muita coisa para a gente treinar. E a faculdade deu para notar que ela é bem forte nessa área também, então ela tem uma estrutura muito boa. Tem outra coisa também, tem um hospital simulado dentro da faculdade de medicina, então eu acho muito legal. E esse hospital simulado, ele tem tudo ali. Então você tem um curso que eu acho que tem um curso para urgência e emergência, eu não lembro qual que é o curso, que você tem, que geralmente quando você se forma, você termina a faculdade, conclui, você tem que fazer por fora. Na Unicid você simplesmente já sai com isso na sua bagagem. Então você
tem isso já incluso na grade do curso, então é um custo a menos, então assim, é uma preocupação a menos e já tem tudo isso dentro da faculdade, porque ela tem respaldo para oferecer esse tipo de curso. Bom, pensando nos professores também, gente, eu gosto muito dos professores da faculdade. No ciclo básico a gente tem muitos professores de outras áreas também, a gente tem alguns professores de fato que são médicos, mas a gente tem, por exemplo, tem biomédico, a gente tem farmacêutico, a gente tem vários profissionais ali da saúde também dando suporte pra gente, mas quando a gente chega no clínico, o que eu notei pelo menos é que a gente tem aula com 99% mais ou menos dos professores que a gente tem no clínico são professores médicos, então, sei lá, a gente na aula de APS, né, Atenção Primária à Saúde, então os professores que eu tive, todos eles eram formados em Medicina de Família e Comunidade, aí depois você vai para a área de raciocínio clínico, então, por exemplo, eu tive aula com cardiologista, tive aula com endocrinologista, tive aula com pediatra também, então todos eles muito bem especializados, eu acho isso daí bem legal. Na parte de que a gente vai treinar a cirurgia também, que vai começar agora a habilidade cirúrgica, eles também são profissionais formados na parte cirúrgica, também tem especialização, então eu acho isso daí muito rico pra gente, né, que tá começando a estudar agora tudo, e que tá pensando assim na formação, pensando em fazer uma residência médica, então eles trabalham muito com a gente, para que a gente tenha sempre um direcionamento para fazer residência médica, isso acaba sendo muito produtivo pra gente também, a faculdade tem esse olhar, mas como tudo não são flores, né, gente, então um ponto negativo assim que eu, Alexandre, como aluno, falo da faculdade é só a questão da comunicação, às vezes, mas eu acho que isso daí acaba sendo um problema de outras faculdades também. Por exemplo, quando eu passei, eu tive um pouquinho de problema na comunicação com relação à documentação, então eu tive uma dificuldade assim de manter um contato, de ter a minha documentação aprovada, então foi um pouquinho burocrático. Então se você tem algum problema com relação que você tem que recorrer à secretaria, etc, você pode ter um pouquinho de turbulência nessa parte, mas dá para resolver, tá, gente? Você vai ter um pouco de dor de cabeça, mas você consegue resolver, então é só o meu ponto de crítica, assim. Outra coisa que vocês têm muita dúvida, gente, é com relação ao hospital. Bom, a faculdade, ela não tem o hospital escola próprio, né? Apesar dela ter um hospital simulado dentro da faculdade, mas ela tem vários hospitais conveniados, inclusive hospitais de renome. Um dos hospitais, por exemplo, que a gente vai bastante é o Hospital do Servidor, né? O Hospital IANSP. Também tem o Hospital Padre Bento de Guarulhos, tem o Darcy Vargas, por exemplo. Darcy Vargas eu acho que é pediatria, né? Sim, pediatria. Tem o Hospital Leonor Bento, por exemplo, para ginecologia e obstetrícia. O Hospital de Cotia também a gente tem. E tem várias outras unidades, assim. A gente também tem várias UBSs também que são anexadas. Geralmente UBS de Tabuão. Eu acho que tinha também em Budas Artes. E é isso, assim, é muito hospital bom. E, assim, eu, Alexandre, acabo vendo isso daí como um ponto positivo. Assim, óbvio que seria interessante ter um hospital escola, sim, mas esses hospitais conveniados, eles suprem essa necessidade e ainda acabam enriquecendo mais, porque você acaba tendo contato com diversas redes de saúde da região de São Paulo, do estado de São Paulo, hospitais diferentes, né? Então você acaba tendo contato com várias particularidades da população. Então você tem uma população que acaba sendo mais carente, você tem uma população que tem um pouco mais de acesso, mas de qualquer forma você tem acesso a muita coisa, assim, isso acaba sendo muito rica, essa pluralidade de atendimento, então eu acho bem interessante. E você conhece os serviços, né, gente? Porque quando eu me formar, por exemplo, eu vou trabalhar em alguns desses hospitais, então eu já acabo conhecendo a característica de cada serviço. Então isso daí acaba também agregando bastante assim na formação. Outra coisa que eu acho bem legal, gente, é que a faculdade, ela oferece, pelo menos no ciclo básico, né? A gente tem o transporte, né? A gente tem a van que leva a gente para todos esses locais aí para que a gente faça estágio. Então, assim, você não vai avulso, né? Você vai com a van. E no ciclo clínico, internato, algumas coisas a gente ainda tem a van pra gente ir. Outra coisa, tá, gente, que eu acho legal as ligas acadêmicas, o centro acadêmico, a atlética, mas principalmente, assim, que eu acho bem interessante a questão das ligas acadêmicas. Inclusive, eu tô na liga de onco e de oncologia, né? E tem bastante coisa, a gente também tem estágio pra gente ir, pra acompanhar. Inclusive, eu
Assim, se eu quisesse, eu vivia dentro do centro cirúrgico, mas é porque eu não tenho muito tempo, assim, então eu tenho sempre que separar, assim, em cada mês eu tenho que separar uma quantidade X que eu posso fazer de estágios para eu ir assistir, cirurgia, etc. E eu acho bem legal, assim, então a gente tem muita coisa. Se você quiser, você pode viver só indo para os estágios, indo assistir cirurgia, ou indo fazer ambulatório, isso e aquilo, mas só que aí você poderia ter um problema na questão da nota que você ia ter que faltar, então não dá, né, a gente tem que saber conciliar. Então, assim, a gente tem as aulas da liga, então geralmente vem o especialista para o médico especialista, um médico oncologista para dar uma aula específica para a gente, por exemplo, a aula de metástases, ou a aula de qual que é o nome? De caquexia, por exemplo, então tem muita coisa interessante. E do lado da faculdade, da nossa faculdade lá de Pinheiro, a gente tem o Primos, que é um bar que a gente tem ali. Não faz parte da faculdade, né, gente, mas sempre tem um barzinho interessante pra gente se reunir, né, com a galera ali. Fechou o semestre, vamos ali comemorar, beber um pouco. E essa é a parte da hora também da faculdade, que tem ali do ladinho quase. Equipamentos, né, só retomando ali. Tem gente que fica sempre preocupada, quando passei em medicina, tenho que comprar esteto, isso daqui, aquilo. Gente, a faculdade, ela tem os estetos na faculdade, tem tudo, então se você quiser, você pode passar muito bem sem comprar um equipamento, basicamente. A única coisa que é essencial é o jaleco, mas se vocês não tiverem, a faculdade, inclusive, aluga jaleco, então, assim, tem muita coisa dentro da faculdade. Questão da biblioteca, né, gente? Então, tem a biblioteca física, que a gente tem acesso a um monte de coisa. O espaço da biblioteca é maravilhoso, dá para você ficar lá e estudar. Tem sala de estudo, tem sala até de estudo privada para você estudar em grupo com isolamento acústico, etc. Mas a gente também tem acesso à biblioteca virtual. Então, se você tem um iPad, isso, aquilo, você pode só usar a biblioteca virtual, que tem tudo, tudo. Você não tem problema com material, tá, gente? Então, a faculdade é maravilhosa nesse sentido. Em resumo, o que eu queria dizer para vocês é que se vocês estão pensando em entrar na faculdade de medicina da Unicid, eu recomendo bastante. É uma faculdade que tem, assim, ela oferece tudo para mim, eu não passo nenhum problema com relação a isso, então você só não se transforma num bom médico, num bom profissional, se você realmente é uma pessoa que é relaxada. Eu tô muito satisfeito e tô indo agora, de fato, eu vou começar o 4º ano agora. Assim, se tiver mais alguma dúvida, tá, gente? Pode mandar no meu Instagram, aqui que eu vou deixar para vocês. E pode me chamar no direct, etc. Mas eu acredito que eu consegui transmitir o máximo de coisas possíveis para vocês. Mas se ficou alguma coisa vaga, pode me chamar lá, tá, gente? E assim, é uma escolha muito boa, tá, gente? Eu não me arrependo de ter feito isso. Espero que vocês também sejam meus calouros aí, que vocês gostem também da faculdade. Pode pesquisar, tem um monte de coisa. É nóis, sucesso. Se inscreve aí, tá, gente? Dá uma força aí no meu Instagram também, que eu posto muita coisa. Inclusive eu tenho a festa do meio médico que eu vou ter. Eu vou postar bastante coisa lá no Instagram também. Segue aí, é nóis, sucesso. Boa sorte, tá? Eu tô torcendo pra vocês conseguirem passar em medicina, vai dar tudo certo. Faz o Enem de boas, faz o vestibular lá tranquilinho, que vai dar tudo bom pra vocês, tá, gente? É nóis, sucesso. Tchau!